Hoje eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Quem é Deus para vocês? Qual a visão que vocês têm de Deus? Na parábola dos talentos, Deus dá 5 denários para uma pessoa e quando ele volta, a pessoa que ganhou os 5 denários devolve para ele 10. Falou: "O senhor me deu 5 e eu apliquei e ganhei 10." E devolve para ele. O outro de 2, e ele pega e dá 2, e quando ele retorna, ele recebe 4. E ele fala, tanto pro de 5 como pro de 2, fala: "Servo bom e fiel." Multiplicou, né? Multiplicou o que eu te dei, eu vou te dar mais. E o outro que ele tinha dado apenas 1, ele chega e fica com medo e enterra. Por quê? Porque ele tinha uma visão distorcida de quem era Deus. Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta: quem que é Deus para você? Né? Porque aqueles 2 que entenderam o Deus que é abundante, ele pega e vai lá e multiplica. E aquele outro que tinha aquela visão distorcida de Deus, então ele fica com medo e não faz nada. E eu venho aqui falar da parábola do filho pródigo, como Jesus fala, que o filho mais velho pega os bens do pai, fala para o pai que quer a herança. Que quer a herança, porque ele não está contente naquele lugar, não quer obedecer, né? Quer fazer as coisas do jeito dele. E era uma desonra pegar e falar isso para um pai, né? Porque quando você fala para um pai: "Eu quero a minha herança", você está falando também o que para o pai? "Eu quero que você morra." Porque a gente vê que a gente recebe a herança quando o pai morre, né? Aí a gente recebe uma herança. E o pai não questiona, pega a herança, a parte do filho e dá. E ele vai fazer o quê? Ele vai para o mundo gastar com bebedeira, gastar com prostituição, gastar com tudo que aos olhos do pai não era bom para ele. Mas o pai deixa, né? E Deus dá o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser. Só que o bom é quando a gente pode fazer o que quiser, mas a gente escolhe fazer o que nos faz bem. E é isso que é a pessoa ser livre também. Mas o pai dá aquela herança àquele filho e o filho vai. Depois que gastou tudo, o dinheiro acaba, né? Porque fala que dinheiro não aceita desaforo. Você não tratou bem dele, ele vai acabar. E ele volta, mas ele volta quando ele está no fundo do poço, né? Quando já tinha acabado todas as possibilidades, porque ele vai trabalhar com um homem que dá para ele porcos para ele cuidar. E quando ele está cuidando dos porcos, ele fala que ele deseja comer aquela comida que ia para os porcos. Olha a situação que ele estava. E nem assim o dono da pocilga não dava para ele aquela comida. E aí ele lembra do pai. Ele fala assim: "Na casa do meu pai, os servos dele, os escravos, tinham comida, né? Eram tratados bens. O pai dele tratava bem os servos." Ele falou: vou voltar e vou trabalhar como servo na casa do meu pai, né? Porque eu já não sou mais digno de ser filho. Eu peguei tudo dele e gastei." E ele volta. E quando ele volta, se é a gente, né? Por mais que a gente esteja com saudade, por mais que a gente queira que o filho esteja bem, quando chega, que vê o filho naquela situação, com certeza ele estava como um mendigo, porque ele não estava conseguindo nem comer comida dos porcos. Imagina a situação que essa pessoa estava, né? Na pior, no fundo do poço. Mas ele pega naquilo, ele tem a consciência de querer voltar. Então, o que aconteceu com ele? Se arrependeu. Ele se arrependeu, deixou o orgulho de lado, né? Pelo que ele tinha feito, e ele volta. E quando ele volta, que o pai o enxerga, né? Se fosse um de nós, ia ficar feliz, mas também ia dar uma pisa, né? Ia falar: "Não, agora você vai ser assim, 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 assim."
Mas o pai não faz nada daquilo. Porque Deus, ele é diferente de nós. O pai, ele vai, abraça, beija e fala para os servos, traga sandálias para pôr nos pés. E o filho, o pai já sente que o filho está arrependido, porque o filho, quando ele chega, ele já fala assim, pai, eu não sou digno, né? Eu não sou digno mais de ser chamado de filho. E o pai fala assim, vá buscar sandálias, pegue um anel, coloque no dedo, porque você saiu como filho e você volta como filho. E é assim que Deus faz com a gente. Olha, se o amor de Deus não te constrange, eu não sei mais o que pode te constranger. Porque a gente vê esse amor, depois do filho ter gastado tudo, ter torrado tudo que ele conseguiu com sacrifícios, com trabalho e tudo, e o filho pega e torra tudo, e ele recebe o filho de braços abertos, acolhendo com amor. Por quê? Porque o filho se arrependeu e ele entendeu. O pai viu que o filho estava arrependido. E fala, e é assim que Deus faz com a gente erra e ele faz desse jeito. E ele manda fazer o quê? Manda matar um novilho gordo para comemorar. Essa é a graça de Deus. Ele vai comemorar. Cada vez que um irmão deixa o velho homem e começa uma nova jornada com Deus, tem muita comemoração. Tem uma parte da Bíblia que fala assim que o céu fica mais feliz quando um é um convertido do que muitos que estão na presença de Deus. Por quê? Porque aqueles que estão na presença já são de Deus, já está ganho. Mas aquele que é resgatado tem muita alegria. A gente fica muito alegre. E é esse Deus que eu quero que você entenda, que eu quero que você desfrute desse amor incondicional. Enquanto o pai estava lá matando um novilho gordo, Deus faz o quê? Dá o seu filho, Jesus Cristo, em prol de mim e de você, pela nossa vida resgatada. Tantos erros que a gente faz. E esse amor é de um tamanho assim, de uma imensidão que a gente não consegue mensurar o que é isso. E é nesse amor que eu quero que você apegue. Você, que é filha, que quer a prosperidade de Deus, porque Ele quer que a gente tenha o melhor dessa vida, né? E a gente está buscando isso. Que a gente tome posse desse Pai. Que Deus, na hora que a gente vai orar, como que Jesus orava? Pai. E quando Jesus morre na cruz, ele dá essa oportunidade da gente chamar Deus de Pai. Meu papai. E Pai, a gente tem intimidade. Pai, a gente pede, né? Pai, a gente se sente confortável de ir na casa do Pai, de pegar as coisas, de ficar à vontade. É assim que a gente tem que estar na presença de Deus. Deus, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono do ouro e da prata. Ele é tudo isso, mas ele é nosso Pai. Ele é nosso papai. E Jesus, ele fala assim, ele é nosso irmão mais velho. E ele é o quê? Co-herdeiro com nós. Ele fala, Pai, é nosso. Eu sou co-herdeiro com meus irmãos são co-herdeiros comigo, né? Ele fala, é tudo, tá tudo liberado, é tudo para você. Mas a gente precisa o quê? Sentir esse amor e deixar que as vozes contrárias disso tomem posse da nossa mente. Você que é filha, você que já deixou o velho homem e começou uma nova jornada com o Senhor, né? Que é nosso papai, que assumimos a nossa identidade de filhas. Então a gente não tem mais que ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem é o verdadeiro amor? Deus. E é assim como ele abraçou aquele filho fedido, né? Lá no lamaçal,
Jesus quer te resgatar agora. Sabe? Para sair desse lamaçal, para sair dessa escassez. Para falar, você é filha. Assuma a sua identidade de filha. Não deixe vozes contrárias. Não deixe pessoas que às vezes te amam dizer o contrário disso. Então agora, como é que você enxerga a sua identidade? Como é que você enxerga Deus? E aí você fica com essa reflexão para você colocar. Quem é Deus, né? Depois dessa parábola, depois desse filho pródigo que vende tudo, que se fosse nós, dava uma peia, falava, você não vai ter mais nada, mas Deus não. Fala, você continua sendo filha. Eu já esqueci o que você fez. Se da agora para frente você decidiu me obedecer e seguir uma nova jornada comigo, então você assume de novo o seu papel e a sua posição de filha. É assim que a gente tem que se comportar.